Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Graças a Deus. Bom rever os irmãos. Abra conosco a palavra de Deus, irmãos, em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15. Vamos ler aqui. Na verdade, é uma passagem grande, né, uma passagem de 32, de 22 versículos, mas nós vamos pegar um pedacinho aqui. E pedir a bênção aqui. Lucas, capítulo de número 15. Encontrou, irmãos? Se você não tem a Bíblia, encoste em alguém que está aí para você pegar uma carona, porque eu creio que na leitura nós já vamos estar entendendo o que Deus tem para nós aí. Lucas 15, vamos ler a partir do verso do número 11. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Diga comigo: ninguém lhe dava nada. Olha o 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde nele um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegramos, pois este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se até aqui. Louvado seja Deus. Amém? Vamos estar orando. Deixa aí a Bíblia na cadeira e nós vamos estar meditando, falando com Deus. Você veio buscar uma palavra do Senhor, irmãos? Quantos vieram buscar algo de Deus para a sua vida? Eu vim. Eu também. Pega na mão dessa bênção do seu lado, hein? Fecha os corredores, vamos orar. Tem um vitorioso do seu lado, hein, irmãos? Vira do lado e fala assim: muito prazer, meu nome é Vitória. Do outro lado fala assim: meu nome é Vitória. Homem falando fica feio, né? Vitória. Vamos orar, irmãos? Peça para que a palavra venha de encontro ao seu coração. Fala com Deus agora. Nosso Deus, nosso Pai celestial,
Nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite abençoada. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é galardoador daqueles que te buscam, e buscamos a tua face agora em oração, sabendo que o Senhor mais tem para nos dar do que nós possamos imaginar. E nós estamos aqui, ó Deus, neste momento dirigindo os nossos olhos para o Senhor e esperando receber uma palavra. Meu Deus, uma palavra para aquele que entrou aqui abatido, que ele saia levantado, aquele que entrou aqui doente, entrou enfermo, saia curado, aquele que entrou aqui sem esperança, que saia renovado na presença do Senhor, aquele que entrou preso, cativo, aprisionado, saia liberto no nome do Senhor Jesus, aquele que entrou se sentindo indigno, sujo, contaminado, meu Deus, a tua palavra é como água que nos limpa, que nos lava, purifica as nossas vidas, nos lava por dentro, nos lava por fora. Abençoa este homem, essa mulher que saiu de casa para ouvir algo da parte do Senhor. É necessário que o vaso diminua e a glória do Senhor apareça neste lugar. Deus, fala conosco, nos abençoa, edifica a nossa vida, o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Senhor Jesus, toma o seu lugar, bendito, na presença de Deus. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir a ajuda de Deus aqui para dividir uma palavra com os irmãos. Eu tenho a pretensão de pedir ajuda para falar sobre aqueles que te deixam, aqueles que nos deixam, aqueles que vão embora. A palavra, irmãos, desde Gênesis a Apocalipse, a unidade da palavra, a unidade das informações, dos argumentos que a palavra tem, passa para nós de que o ser humano, ele tem uma dificuldade para lidar com as perdas. A gente sabe lidar e nós estamos prontos, por que não dizer, nós nascemos pronto para a conquista, não é assim? Nós já nascemos pronto. Quando a conquista chega, ela dificilmente, por que não dizer quase que sempre, ela não nos pega de surpresa, porque ainda que a gente não imaginava a dimensão dela, a gente, sempre está ali buscando algo novo, uma vitória nova. Mas a gente aprende olhando para a palavra de Deus, parece que o ser humano, ele nunca está pronto para perder, nunca está pronto para assistir coisas, pessoas ir embora da sua vida. E a gente olha para a palavra de Deus, a gente aprende, irmãos, que o Senhor, o nosso Deus, ele dá a própria lição do comportamento dele com isso. Eu não quero aqui delongar, mas olhando para a palavra, os profetas maiores lá no Velho Testamento fala que lá no céu, alguém um dia resolveu deixar aquele lugar, não é assim? Lá o Senhor dirigindo todas as coisas debaixo de uma direção abençoada, e a Bíblia diz que havia um querubim ungido. O nome dele, você sabe, era Lúcifer, e a Bíblia dá a descrição dele de que ele era perfeito. Ele, irmãos, quando Deus queria ser adorado, ele entrava na presença de Deus, e quando ele entrava na presença de Deus, a presença de Lúcifer, do corpo dele saía música, e Deus recebia a glória, recebia a adoração, com ele estando lá. Deus colocou em Lúcifer uma perfeição tremenda. A Bíblia fala que é querubim ungido, e ele tomava conta, ele negociava as pedras afogueadas lá no céu, e a Bíblia diz que ele então um dia olha para Deus, e começa a achar que ele faria melhor. Ele acha que se ele tivesse as coisas no controle dele, e se as coisas fossem do jeito dele, poderia estar melhor. E eu digo para os irmãos que a grande maioria das vezes que as pessoas deixam situações, largam de pessoas, deixam a igreja, na grande maioria das vezes, entra esse espírito que entrou em Lúcifer, para colocar essa ideia:
se fosse diferente, e se eu pudesse fazer do meu jeito, as coisas seriam diferentes. Quantos já não passaram por aqui, irmãos, que hoje não estão mais, porque em um determinado momento da vida dele, a pessoa deixou entrar essa ideia no coração: se tivesse na minha mão, se eu conduzisse as coisas, elas seriam diferentes. Falo para você que às vezes é um empresário, que tinha pessoas que você, quem sabe, investiu tanto, você aplicou investindo tempo, investindo dinheiro em cursos, dando oportunidades, promovendo, melhorando a situação da pessoa, mas em um determinado momento a pessoa deixa entrar esse bichinho no coração, e a pessoa começa a pensar: se eu fizesse as coisas do meu jeito, as coisas não estariam como estão, elas estariam melhores. A própria palavra diz que Lúcifer, um momento, ele olha e diz assim: eu vou pegar o meu trono, e eu vou colocar ele acima do trono de Deus, e ele diz assim: e eu serei como Deus, mostrando que nem toda a perfeição, que era uma obra tremenda na vida dele, não era o bastante. E às vezes as pessoas deixam, porque, como nós falamos hoje na parte da tarde aqui, por causa de ingratidão, irmãos, as pessoas deixam porque estão olhando para a sua vida, e parece que aquilo que tem não é o bastante, né? E aquilo que já foi feito por ele é muito pouco. Não é difícil a gente relacionar isso com casamento, por exemplo. Hoje não precisa de muito, nem de grandes motivos, se é que alguma coisa é motivo para que pessoas deixem o casamento. Mas as pessoas, por muito pouco hoje, abandonam. Para isso que eu te falei, elas acham: se eu fizer as coisas do meu jeito, a minha vida vai ser melhor do que está. Quer saber? Tudo que eu recebi, tudo que já foi investido em mim, é pouco. Na verdade, eu mereço mais. Irmão, você sabe que casamento, a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer alguém feliz. E quando a gente faz alguém feliz, a gente se sente feliz. Irmãos, não tem preço que pague quando eu vejo a minha esposa sendo atendida em algo do coração dela, né? Outro dia eu fiquei angustiado, irmãos, eu caí na bobagem. A gente tem que ir para o shopping, a gente tem que ficar atento, né, irmãos, e não deixar, porque tem um espírito que vigia lá andando nos corredores do shopping, irmãos, que deixa a gente meio sonolento em algum momento, e são nesses momentos que você vacila. Olha lá, hein, homem, toma cuidado, viu, homem? Eu estava lá, e numa dessas viagens eu estava voltando meio cansadão, e ela: ô bem, eu só vou até ali, você não quer sentar aqui e tomar um café? Eu já venho? Falei: demorou, é nóis, vamos lá, café comigo mesmo. Eu sentei, e eu dei o cartão para ela. Diga comigo: ai, ai, ai. Eu falei isso aí. Eu falei: Jesus dos crentes. A hora que ela virou a curva assim, e eu vi ela sumir da minha visão, porque eu não imaginei que ela ia sumir da minha visão. E a hora que ela sumiu da minha visão, aí caiu a ficha. O que eu fui fazer? Aí o que me restou? Interceder, né? Deus tem misericórdia. Tu sabes que eu sou dizimista fiel, Pai. Livra do devorador, devorador, você não tem lugar na minha vida, devorador. Hã? Irmãos, não tem preço que pague quando você atende a pessoa que ama em uma coisa que às vezes é só para ela. Às vezes é uma blusa, às vezes é um sapato, às vezes é um passeio, às vezes é ir visitar a mãe, né? Às vezes é colaborar para um sonho dela. E quando você vê o outro realizando algo que é só para o desfrute dele, a gente é abençoado, irmãos, porque quando brota aquele sorriso no rosto de quem você ama, a gente se derrete, né, irmãos? E você vê a mulher satisfeita, você olha assim, você fala: eu sou o cara, Deus está me usando muito. É assim? E a gente, irmãos, então aprende que as pessoas hoje, dentro do relacionamento, na verdade não teria motivos, irmãos. A verdade não existe, mas
por causa dessa ingratidão. E ali no céu aparece isso, ele diz assim: eu vou colocar o meu trono acima e eu vou ser até como Deus. Olha, irmãos, eu digo para os irmãos que se Lúcifer soubesse o que aconteceria ali na frente, ele não tinha desviado, irmãos. Porque a grande maioria das pessoas que tomam algumas decisões, elas têm uma visão muito curta, sabe, irmãos? A gente tem que tomar cuidado para tomar algumas direções, porque tem alguns momentos que a gente tem que tomar uma direção, e às vezes é o momento que você precisa de direção, mas nem sempre é o momento para você agir naquela hora. Tem assunto que às vezes não pode esperar, mas não é por isso que você vai enfiar, né, os pés pelas mãos, e entrando e batendo na primeira porta que está, você já entra. Irmãos, quantas pessoas, quando dão uma olhadinha para trás, falam: puxa vida, se eu soubesse que o chão que eu ia pisar era esse aqui, eu não tinha saído nem do lugar. Se eu soubesse que pedindo a conta lá, eu estava passando por isso, eu não tinha saído do lugar. Se eu soubesse que estaria na situação, eu não tinha tomado aquela decisão. A gente às vezes encontra com pessoas. Outro dia encontrei com alguém que saiu da igreja e ele passou um momento difícil, e quando nós falamos do casamento, falamos: olha, é para cá, é assim, não é hora de agir, é hora só de você esperar, vai passar. Irmãos, foi como falar para a porta. A pessoa com a cabeça balançava, mas o coração já estava lá. A gente olha aqui para o filho pródigo. Não acredito, irmãos, que do dia para a noite o menino quis ir embora. Não acredito que o dia para a noite alguém diz assim: eu não quero morar numa fazenda, eu quero catar dinheiro e ir para o mundo. Eu disse para o rapaz assim: espera um pouco. Teve um momento lá no casamento e não queriam mais, e do outro lado também estava, enfim, não é hora de tomar decisão, espera um pouco. Mas foi como falar, a pessoa se relacionou com alguém, correu, casou com a pessoa, e aí foi passando o tempo, continuou na igreja meio capengando, não resistiu, saiu, a outra pessoa não era firme. Estou contando para você a história de alguém que recebeu uma palavra, recebeu uma direção, e Deus, Ele sempre dá para nós uma direção, irmãos. Às vezes, não é a palavra que a gente quer ouvir. Às vezes a palavra, irmãos, se a gente pudesse escolher, e a gente sempre acha que pode escolher, a gente escolheria outra coisa. E às vezes obedecer a Deus não é fácil. Às vezes você permanecer no lugar, você não agir de maneira nenhuma, você esperar Deus fazer, às vezes não é fácil. E essa semana, uns dias atrás, ele encontrou comigo, apareceu na igreja e veio conversar: pastor, o pastor tinha razão. Houve um tempo que ele saiu e postava no Face, né? Ele foi para outra igreja, e lá na outra igreja, e pregando, e não sei o que, foto aqui, e os pregadores para lá. E chega um momento, irmãos, que a gente que não deixa, e a gente dá uma palavra para os que deixam, mas a gente permanece, parece que quem está errado é a gente. Quando você orienta alguém para criar raiz e permanecer, os que não fazem assim, deixam, vão embora, agem de maneira impulsiva, né? Parece que o errado somos nós. Quantas vezes eu ouvi assim, né, nos corredores, e os comentários nas entrelinhas das ovelhas assim: poxa vida, mas fulano fez que fez, saiu, e olha como ele está bem, e olha, eu acho que o pastor Ricardo estava enganado, o errado era o pastor. Quando foi esses dias, a pessoa aparece e fala: pastor, eu sempre estive errado, mas eu queria sair, eu queria provar, eu queria experimentar, e começou a compartilhar, e nós abraçamos, estamos ainda tratando da pessoa, graças a Deus está ali agora aceitando o tratamento. Mas olhando para aquilo que nós lemos, eu não acredito que esse moço do dia para a noite diz: eu não quero mais, eu vou embora. A Bíblia diz que a pessoa tinha 2 filhos, irmãos. Um homem tinha 2 filhos, um novo e um mais velho, e a Bíblia diz que um tinha o coração na fazenda, queria ficar, e o outro
estava ali com um pezinho em casa, de vez em quando perguntava, pai, como é que é lá fora, atrás da cerca, e sempre querendo ter notícia do lado de fora da fazenda, até que chegou um dia, que ele deixou crescer tanto, que ele procura o pai e fala assim, pai, dá a parte que me cabe, porque eu vou embora, eu prefiro sair de casa, viver no mundo que está perto do Senhor. Irmãos, que palavra de ingratidão, né? Que palavra de ingratidão para um pai, um fazendeiro, porque ele mostra para o pai assim, quem pede a herança em vida, herança recebe quando, irmãos? Quando é que alguém vai receber herança? Quando o maior morre. Ele pede a herança em vida, ele está dizendo para o pai, pai, eu prefiro a minha vida, porque para mim você já, morreu, eu quero a herança agora, melhor a herança na minha mão do que o convívio com você. E a Bíblia diz que o pai pega a parte dele e entrega em vida, ele ajunta tudo, e ele acredita que ajunta tudo, e pegando tudo partiu para uma terra longínqua, muito distante, ele vai embora, e a Bíblia diz que lá, ele começa a padecer necessidade. Irmãos, e as lutas, aonde nós fomos com um coração machucado, aonde nós fomos com uma postura de gente que precisa crescer, amadurecer, e ainda está agindo como alguém infantil na fé, aonde a pessoa for, a luta vai acompanhar ele, as dificuldades vão acompanhar ele. Então eu quero trazer primeiro aqui uma palavra para os irmãos, que a igreja aqui do Santa Mônica, ouvindo um pouco, a gente não tem tanto contato assim, né? Às vezes eu troco uma, duas palavrinhas com o pastor no zap, né, pastor? E aí? Fala, brother, e aí? Assim, e acabou. Então a gente não tem tanta informação, às vezes a gente vê uma foto, outra, mas sem medo de errar, pelo pouco que a gente ouve do projeto que a igreja tem, de crescer, dos irmãos conquistar, do grande projeto não só logístico aqui, mas das almas que Deus vai enviar para cá, e é uma multidão que vai vir para cá, né, irmãos? Eu digo sem medo de errar, irmãos, que vale a pena você acreditar e esperar, porque o que a gente vê é muito pequeno e limitado, mas o que Deus tem para fazer não tem limites, irmãos. O que Deus tem para fazer não tem limites. A palavra diz que esse moço junta tudo e vai embora, e lá passa a luta, porque ele achou que se ele sai da casa do pai, o sair, ali ele já sai maduro, eu vou sair independente, e essa independência já me dá maturidade. E não, irmãos, a maturidade vem no dia a dia. Irmãos, ninguém deita hoje, amanhã amanhece com a cara cheia de, parecendo um maracujá, né? Ninguém deita hoje cabelo pretinho e amanhã está lá os branquinhos, não é assim? Ninguém deita hoje uma criança, amanhã levanta já um maduro, irmãos, é dia a dia, e o que traz maturidade para nós é exatamente as lutas, irmãos, é os confrontos. Eu tenho certeza, irmãos, que a maturidade que esse moço passou, a maturidade que ele passou enfrentando a situação de acabar o dinheiro, ver os recursos embora, quando você resolve sair, abandonar, quando aquela pessoa resolve sair e abandonar, está por sua conta. Tem situações, irmãos, que a gente fica por nossa conta. Se você sai da cobertura do lugar, se você sai da cobertura da igreja, o filho sai da cobertura da casa, do pai, da mãe, é simples, parece tão simples que parece que nem precisava ser dito, mas é importante dizer, se você assim faz, está por sua conta, irmão, está por sua conta. Como pode querer sair e não estar debaixo da cobertura, e querer experimentar a mesma vida sem cobertura? Irmão, tem jeito não, viu? Tem jeito não, porque uma vida é a vida com cobertura, outra vida é a vida sem cobertura de Deus. A igreja, irmãos, é uma cobertura sobre a nossa vida.
a nossa família, exerce uma cobertura sobre nós. Quem sai, está por conta. Ele saiu e achou: o que eu tenho é suficiente. Irmãos, como é que pode alguém ter a visão tão pequena, que ele estava na fazenda, e a fazenda do pai era uma fazenda que era a fonte do sustento. Ali, irmãos, entenda bem o que eu vou dizer, ali, irmãos, era a mina do dinheiro, ali é que apareciam os recursos. Quem entende o que o pastor está falando aqui? Ali apareciam os recursos fluíam por aquela fazenda, brotava na fazenda os recursos, para todos, para o pai, para os 2 filhos, para os jornaleiros, para os empregados, de tal maneira que nunca faltava pão na mesa do menor empregado. E como é que pode alguém se afastar da fonte? A fonte está aqui, irmãos, jorrando água, irmãos. Olha a fonte aqui, irmãos, jorrando água, irmãos. A fonte está aqui, jorrando água. Olha a fonte jorrando água aqui, irmãos. Eu estou nela, estou próximo dela, eu bebo do que ela me dá. É pouco às vezes, às vezes é um fio d'água, às vezes, mas nunca me falta. Como pode a gente se enganar achando que se eu deixar a fonte, eu vou continuar tendo água? Como pode? Deus te planta do lado do rio de águas tranquilas. Você está plantado ali, tem água. Você está plantado ali, você tem o cuidado. Você está plantado ali, Deus te abençoa. Não quero mais. Não. Embora. Sai. Como pode pensar que se sai perto daquilo que produz sustento? Acho que porque ele encheu o bolso, né? Socou recurso aqui, e enfiou um pouco de recurso lá, e foi embora. Mas logo acabou. Com os homens que casam, e eu não estou nesse time, adquirem as gordurinhas. Não é só dessa, não. Quer dizer, que nem tem aqui, peraí. Você me empresta ou não? Não é essa, não. Ó, a que eu estou dizendo é as gordurinhas do acumular as coisas boas do tempo, da vida de casado, de conquistou. Está entendendo, irmão? Estou conseguindo passar para você? Eu sei que vocês são inteligentes. Às vezes a deficiência é no camarada aqui de transformar em palavras o que Deus está falando. A pessoa vai adquirindo, né? Vai crescendo, vai amadurecendo, vai acumulando gordurinhas de bênção, de conquista, né? Entrou para o casamento, era um moleque. Na expressão da palavra, para alguns era um moleque. Claro que não cabe para todos. Mas o casamento fez dele um homem. Ele foi adquirindo as gordurinhas de um amadurecimento, formação da imagem de um homem. Aí ele pega, ele enche o bolso com essas gordurinhas, ele está lá e ele se acha um cara, porque do outro lado tem uma mulher que tem agora umas estrias, umas rachaduras na barriga lá, rachou o umbigo da mulher. Tem o mapa dos rios de Piraquara na perna dela, as varizes, mas é porque te deu filhos. É porque te deu filhos. Devia dividir as coisas, né, irmãos? Vamos escolher para o ímpar. Você fica estria ou fica variz? Vai.
Não, variz não, o sangue de Jesus, não, variz não. Não é assim? Não tem como dividir. Mas aí ele larga, não é assim? E sai de casa cheio das gordurinhas, achando que vai ter aquilo para queimar. Eu estou falando, mas o Espírito de Deus está pregando aqui. Para quem nesses últimos dias acha que está cheio de gordurinha, está prontinho para sair, está prontinho para ir embora, está pronto para sair do ministério de louvor. Não quero mais, vou embora, hein? E quer saber? Quero não. Eu estou no outro nível. Se as coisas fossem do meu jeito, tem que rir, né? O seu jeito. Se nem pastor faz as coisas do nosso jeito. Sabíamos? Nem a gente faz do nosso jeito. Você é pastor, Renato. Não é o titular, mas é o pastor. Você leva a vida do seu jeito. Você faz o que você quer. Por que não? Você tem uma credencial. Eu sei que tem. Pastora Célia, com respeito à senhora, a senhora faz? Por quê? A senhora é reverenda. Você tem uma carteirinha de ministra, né, pastor? Ministra. Você pode fazer. Você responde por isso aqui. Você pode. E as pessoas enganam que um fazendeiro leva a vida que quer. Quanto mais, eu nunca esqueço da frase de um livro que eu li: quanto mais perto do trono, mais perto da espada você está. Toma cuidado então com os altos cargos que você deseja. Maiores responsabilidades, maior é a cobrança. Maior são os atributos, maior é o cargo colocado, maior é a cobrança. E às vezes ser pequeno é uma bênção. Às vezes ser pequeno é uma bênção. Outro dia, vou colocar você superintendente. Eu estou quieto no meu canto lá. Oh, irmãos, que bênção. Eu faço as minhas viagens, visito os meus amigos, e venho para cá, e vejo a 80. Vou para o meu cantinho lá, prego. Às vezes ser pequeno é uma bênção. E tem os irmãos, desculpa a comparação, mas irmãos, você vai entender. Irmãos, fala desculpa aqui, mas quem sou eu? Eu não vou ofender nunca vocês, irmãos, vocês são especiais. Mas tem gente que parece que sabe aquele cachorrinho quando corre atrás do carro, o carro para, não sabe o que faz? Sai fazendo barulho, o carro para, ele olha. Alguns perseguem uma coisa, irmãos, que na verdade o dia que você ficar frente a frente com ela, você vai descobrir, não era nem isso que você estava precisando. Eu vou sair de casa, eu vou largar isso, minha família, como eu disse, por causa das minhas gordurinhas, eu acho que eu tenho. Isso vai acabar logo. E esquece que só tem porque estava ligado na fonte. O moço achou que ele era a fonte. Eu vou pegar todo o recurso do meu pai, vou encher o bolso e vou embora. E a Bíblia diz que ele viveu a vida dissolutamente, quer dizer, de qualquer jeito. A reveria. Quando, irmãos, a gente deixa a cobertura, nós deixamos aquilo que nos orienta, aquilo que traz normas para a nossa vida. E normas, regras, são bem